Olá, bem-vindos a mais um Infra FM Talks. E hoje a gente vai falar de um assunto super importante, de onde nós vamos estacionar os nossos carros elétricos. E para isso a gente convidou o Davi Bertoncello, ele é o CEO da Tupinambá, e a Tupinambá é uma operadora de infraestrutura de eletroabastecimento, para falar um pouquinho com a gente sobre esse tema. Bem-vindo, Davi. Olá, Léa, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer explicar um pouquinho mais como a mobilidade elétrica vai, de fato, invadir aí aqueles que são os melhores estabelecimentos comerciais do Brasil nesses próximos anos. Muito bem, então antes da gente falar dos edifícios, eu queria que você desse para a gente um overview. Como é que está esse mercado hoje de eletroabastecimento? Como é que a gente está caminhando? Principalmente porque é uma solução nova, né, de mobilidade, que permite aí uma mobilidade um pouco mais limpa. Eu queria que você conversasse um pouquinho para a gente, falando de como que está isso hoje, principalmente aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, esses postos de eletroabastecimento para esses carros elétricos que estão aí chegando para estacionar nos espaços de empreendimentos comerciais, por exemplo. Bom, eu prefiro ficar sempre com o copo meio cheio, né? Então, poxa, o É, Brasil, de fato, por mais que exista aí um déficit, né, em relação à infraestrutura de recarga veicular comparado com outros países, a gente, principalmente, né, depois aí da pandemia, tem percebido claramente uma agenda da sustentabilidade, né, muito mais importante, ressignificada, eu diria, tá? E acompanhada disso vieram primeiro números bem importantes. Então, o Brasil, ano passado, vendeu 1% de seus carros já foram elétricos e híbridos, esse número dobrou em abril desse ano, e a expectativa é que até o final do ano dobre novamente. Então, estamos realmente falando aí de algo inevitável, né, que é a eletrificação das frotas. E acho que isso conecta bem com o nosso papo de hoje, porque essa frota veicular, né, acho que os primeiros ambientes onde essa frota vai ser vai invadir, na verdade, em uma velocidade ainda mais rápida, é quando a gente está falando, principalmente, né, você perguntou aqui de São Paulo, quando a gente está falando também desses ambientes, que são os ambientes comerciais, né, para que você tenha título de informação, hoje o Brasil tem aí não mais do que 1.000 pontos, né, elétricos, pontos públicos e semipúblicos, aqueles que são oferecidos aí ou mesmo nas ruas ou nos principais shoppings, nos principais varejos. Claro, isso também já entra hoje em hotéis, restaurantes, mas de fato no Brasil a gente tem 1.000 pontos, quando os Estados Unidos, com a mesma frota que o Brasil tem hoje, já tinha algo como 3.000 pontos, né? Então, sim, o Brasil vem cobrindo essa lacuna, né? Mas a gente ainda nos falta muita infraestrutura de recarga para conseguir suportar, né, as vendas e o advento do carro elétrico. Então a nossa expectativa, né, acho que a gente sempre vive a questão do dilema do ovo e da galinha, quem vem primeiro, os carros elétricos ou a infraestrutura, né, e de fato essa que é uma pergunta que ainda no Brasil é discutida, lá fora ela já é bastante sabida, né, acho que primeiro vem aí a infraestrutura, para que depois as pessoas tenham a segurança necessária para fazer a opção, né, pelo carro elétrico, buscando, claro, uma vida mais sustentável e a mudança de matriz energética. Legal. E me fala uma coisa, Davi, a gente sabe que com a Lei 17.336 de São Paulo, ela está obrigando aí os empreendimentos a ofertar, na verdade, pontos para esse abastecimento elétrico. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Veja, a lei é necessária e de fato tem impulsionado bastante o nosso mercado. Ela fala ainda, né, de novos prédios, tanto os residenciais quanto, né, principalmente os comerciais, da necessidade, da obrigatoriedade, na verdade, da solução. Na nossa interpretação da lei, ainda fala em uma solução que precisa do combo, né, hardware de eletrificação mais software, porque a lei fala em individualizar pro rata, né, o uso desses carregadores, e talvez esse seja aí a principal dor de um empreendimento, né? Poxa, como que você faz ali para que cada usuário pague, né, o seu próprio uso, tá? Então,
primeiro, a gente tem uma oferta bastante adequada aqui na Tupinambá, uma solução que olha para essa dor, tá? Mas o que a gente tem visto com, né, com a própria lei, por mais que ela fale só nos novos empreendimentos, claro que quando a gente fala de grandes empreendimentos, né, ninguém quer ficar para trás. Então, a lei, ela trouxe, né, esse novo ar. Então, a gente tem, eu diria que o perfil, né, das nossas ligações aqui tem mudado bastante. Se antes eu recebia, que atendia muitas vezes um usuário de carro elétrico, quer entender como que coloca um carregador na sua própria casa, agora os nossos pedidos têm uma natureza já diferente, né? Então a gente tem visto aí as administradoras, os próprios empreendimentos, enfim, o real estate em geral se mobilizando para entender como que eles, né, podem fazer para entrar nesse novo mercado. Acho que tem uma coisa muito importante de ressaltar. Esse mercado é um mercado que, primeiro, vai começar no residencial, né? A gente sabe que 50% das recargas acontecem em ambiente residencial, mas existe a grande possibilidade, e é um grande mercado, um mercado que equivale nos Estados Unidos a quase 20% do mercado, o mercado de abastecimento por conveniência, né? E o que é esse mercado de abastecimento por conveniência? Claro, estou me referindo aí a todos os varejos, a todos os prestadores de serviço, de entretenimento. A gente tem um mantra aqui na Tupinambá, né? De fato, qualquer vaga de garagem hoje, ela é passível de se tornar uma vaga verde, né? E a necessidade nos parece, assim, a gente realmente está correndo atrás, tá? Então, quando falamos aí com esse perfil de público, né, no real estate, principalmente quando estamos falando, por exemplo, né, na verdade, dos grandes novos lançamentos, a gente já alerta, poxa, uma coisa é você estar, né, de acordo com a lei e oferecer um carregador, mas você vai estar de acordo provavelmente com a lei, mas vai estar descasado com o seu próprio tempo, né? Quando a gente fala da mobilidade daqui a 4 anos, né, que é o tempo, né, o médio aí de um lançamento imobiliário, a gente vai estar falando, claro, de um contexto de mobilidade em que a gente tem aí a convicção de que o mínimo aceitável para o empreendimento de alto padrão seja 10% das vagas voltadas para 10% é isso que eu queria saber. Porque hoje a gente tem as vagas para idosos, vagas para deficientes, e agora a gente vê já a marcação de vagas verdes, né? E hoje você, assim, está trabalhando já com 10% dessas vagas. E você acredita que esse número vai aumentar em quanto tempo? Sei lá, para 25% talvez, ou 50% daqui a quanto tempo? Então, 10%, assim, a gente já tem algumas certificações, né, como o LEED, certificações importantes em que já se fala em um número, existe uma conta diferente, né, da conta da lei. A gente estima que hoje ainda vem acontecendo muito em termos de MVP, né, então você vê grandes grupos colocando muitas vezes 1, 2, 3, 5 vagas, tá? Acho que esse é um momento transitório que deve ainda acontecer durante uns 2 anos, mas depois disso, sim, esse número começa a realmente aumentar e aí estamos falando em 10% para 4 anos. E claro, quanto mais próximo de 2030, aí esse número, né, tem uma tendência a realmente chegar ali a 20%, 30%. Até porque, por conta dessas obrigatoriedades, e claro, né, o Brasil é um país signatário do Acordo de Paris de 2016, então também já é dado e cristalino que existe a necessidade de eletrificação como um caminho, né, para a descarbonização das frotas, tá? Então a gente tem aí, na verdade, nem gosto muito da expressão, mas realmente um oceano azul, que, claro, com cuidado e com um olhar muito voltado a oferecer o melhor serviço sempre para um consumidor, a gente tem essa régua de expansão, que é uma régua muito importante e que nunca pode ficar descasada com o número de quantidade de carros. Muito bem, sim, e muita gente também observa uma preocupação muito grande, principalmente agora após a pandemia, das empresas entrarem dentro do conceito do ESG, né? Então, você tem aí uma preocupação de sustentabilidade muito maior, quer dizer, ela já existia, mas ela não era tão
tão, como se fala, tão clara, né? E agora a gente vê que isso aumentou bastante e as empresas realmente estão preocupadas em manter aí e ter dentro das suas infraestruturas soluções que ajudem aí na redução de emissão de carbono. Então, o que eu queria ouvir de você agora é o que você acredita que deva ser o maior desafio do nosso mercado para que a gente consiga, na verdade, talvez não esperar até 2030 para ampliar essa frota para 10% ou para 10% dos pontos, né? Mas para que a gente tenha muito mais. Veja, ótima pergunta. A gente tem, claro e cristalino também, que o mercado corporativo é um mercado bastante aquecido quando a gente fala da eletrificação, até porque é onde essa conta fecha mais rápido, né? Quando a gente está falando de frotas corporativas, a gente está falando de um alto uso de carro, né? E a conta que se faz hoje é o preço que você paga no carro, mais o preço que você paga ou no combustível fóssil ou na energia. Você apura isso no longo do tempo e, claro, em algum momento você consegue entender o que é mais vantajoso, tá? Então, por mais que os carros elétricos no Brasil ainda sejam carros caros, né? Acho que houve um anúncio aí nessa semana, o carro mais barato elétrico brasileiro está na faixa de 140 mil, mas de fato, então, essa conta já fecha, né, no mercado corporativo. E quando a gente fala para quais são os nossos dilemas, né, para conseguir expandir no melhor tempo, acho que fico muito com a ideia de que o Brasil precisa incorporar, diante dos seus valores, uma ideia de fortalecimento desse mercado mesmo. E aí, claro, eu não estou nem falando de lobbies, eu não estou nem entrando aqui na questão do Brasil realmente produzir um combustível bom, né, a questão do etanol. Eu estou mais dizendo que o Brasil não pode, dessa vez, ficar para trás, né, dos outros lugares do mundo. Então, estava falando esses dias, a Tupinambá tem aquela que é sempre a melhor solução, ou para dizer sobre isso, a solução mais alinhada com o que tem de melhor no mundo, né? E de fato no nosso mercado a gente vê muitas vezes algumas outras trabalhando muito a questão de preço, né? Então, como é um mercado muito novo, muitas vezes a gente fez uma analogia aqui esses tempos. Vamos lembrar que no mercado de eletrificação já existe um iPhone e tem gente vendendo tijolão ainda, sabe? Então, assim, trazendo para o Brasil aquilo que no mundo já sabe que não funcionou, tá? Então, eu realmente espero que todos os stakeholders e os principais agentes desse mercado se convençam da necessidade de não aceitar que o Brasil fique com o que tem, né, de pior do ponto de vista da tecnologia. Mas, claro, que a gente tem grandes avanços também nesse tema. Então, o Brasil, os primeiros pontos de recarga do Brasil foram pontos desconectados, e um ponto desconectado é um ponto que você não sabe nada sobre ele. Você tem a ideia de que, eu sei que tem um ponto no mercado XPTO perto de casa. Se você chegar lá e ele está desconectado, você pode chegar lá e ser surpreendido porque ele está quebrado, ou porque ele já tem um carro carregando, sua experiência vai ser ruim. Então, sim, a Tupinambá se preocupa, eu não tenho nenhum ponto desconectado, todos os nossos pontos são conectados, tá? Justamente porque eu me preocupo na verdade, com todo o processo de recarga, né? Então, por exemplo, o nosso aplicativo é o primeiro hoje no Brasil que oferece uma recarga de vaga. Isso equivale a dizer que, poxa, você está fazendo ali, né, o seu percurso e pode entender e durante o seu caminho reservar uma vaga e assegurar que você vai chegar no seu local de preferência, conseguir estacionar seu carro e claramente, né, fazer a sua recarga da melhor forma possível. Tá, eu queria ouvir de você também, Davi, assim, falando até um pouquinho de futuro. Quando a gente fala, por exemplo, dos carros autônomos, e a gente acredita que esses carros autônomos que vão fazer o serviço de prestação de serviços, né, você pode pegar ele num lugar e parar ele em outro lugar e ele ser utilizado por uma terceira pessoa. Você acredita que os empreendimentos ou até a área de real estate, o mercado, ele está preparado para atender, por exemplo, demandas de onde estacionar esses automóveis que serão comuns à comunidade? Olha, é curioso, eu já brinquei dizendo que a gente não sabe se os carros vão voar ou se eles vão andar sozinhos, mas a gente já sabe que eles serão elétricos. Mas sim,
né, ditou uma tendência, né, principalmente aí os carros autônomos devem começar a expandir a operação no Brasil, muito mais voltado primeiro, né, para esse mercado corporativo e de entregas, e sim, existe aí uma necessidade contumaz, né, do real estate conseguir começar a incorporar, né, ou entender como se relacionar com essa oportunidade, tá? Tem um relatório do exterior que a gente pautou algumas decisões aqui na Tupinambá, que ele deixa muito claro, né, que naquele dilema de, putz, quando é hora de entrar, né? Então está muito claro pelo que se viu lá fora de que quem entra primeiro, né, no mercado de mobilidade tem uma tendência a se relacionar muito melhor, né, nesse mercado e a ter um potencial de geração de receita em cima dele, diferente de quem entrar depois, que provavelmente vai entrar numa circunstância bem diferente e vai encontrar um ambiente muito mais hostil, né? Então, provavelmente vai ter uma oportunidade de negócio diferente, tá? Então, isso muito o nosso feeling, o que a gente tem visto e o que a gente tem indicado, né, para esses grandes grupos que se perguntam se a hora é agora, né? A gente tem percebido que a hora é mais do que agora, tá? Inclusive em termos de uso dos nossos equipamentos, né? Eles têm nas localizações, existe aquela preocupação de, poxa, será que as pessoas vão usar mesmo? Será? E a gente tem sido positivamente surpreendido com uma taxa de uso extremamente significativa, né, para cada um dos nossos pontos. Muito bem, o que a gente também tem observado, e talvez se a gente estivesse um pouquinho mais adiante, né? Hoje, com a taxa de vacância que a gente tem nos empreendimentos, e agora, assim, o custo para você, inclusive, mudar, né? Uma empresa de um prédio para o outro é um custo muito grande, né? E normalmente as empresas querem ficar numa edificação corporativa, por exemplo, por um bom tempo, até para justificar o investimento dessa mudança, por exemplo. E eu acho que um dos pontos importantes será, na verdade, você também ter um empreendimento, será um diferencial do empreendimento, você já ter uma infraestrutura pensada de eletroabastecimento para essas pessoas, né? Com certeza, e até trago os números para te falar sobre isso. Nos Estados Unidos já, 1 a cada 4 empresas que fazem parte das Best Place to Work, elas oferecem, né, a recarga veicular como um benefício, tá? Então, interessante. a gente já tem visto, quando se fala aí do universo corporativo, primeiro, né, o movimento das próprias empresas nesse sentido, e claro, cada empreendimento também tem buscado aí, pelo menos ter um entendimento para possibilitar sua entrada, enfim, a gente tem visto bastante grandes grupos mesmo querendo entrar, e eu, claro, até estendo na oportunidade aqui para dizer que mobilidade elétrica não vai acontecer somente também para aqueles, nos grandes grupos, né, costumo dizer, mobilidade elétrica é diferente dos aplicativos que ficam muito grandes, né, em não mais do que 15 capitais do Brasil, a tendência é que mobilidade elétrica ela seja bem democrática, né, porque, poxa, desde que você tenha um carro super longe, você vai ter que ter os pontos elétricos ali para atender. Então a gente sabe que quando se trata de mobilidade elétrica, a gente está falando não só, né, com os grandes empreendimentos, mas com os empreendimentos em geral que vão ter que se preparar, né, para receber aí a mobilidade elétrica. Não tem outro caminho, e bem ou mal, né, nesse momento em que, quando a gente fala até da mobilidade como um todo, e carros, né, no centro de discussão aí, a grande questão, né, que pode também ajudar nessa decisão, é claro, é sempre oferecer, né, serviços. A gente brinca aqui que a vaga elétrica é o novo Wi-Fi, né? Então, poxa, se você tem um varejo, muito provavelmente hoje, quando você coloca, você ainda é recebido como, nossa, esse já tem, mas daqui a pouco vai ser como foi no Wi-Fi, né? Se você não tiver, provavelmente você nem vai saber porque perdeu uma visita. Muito bem, Davi, a gente vê aí pela nossa conversa que você tem uma vivência muito grande com esse assunto e também é muito conhecedor. Eu gostaria que você deixasse aqui para a nossa audiência uma mensagem importante. Assim, quais seriam 3 ou 4, 5 pontos importantes que os gestores desses grandes empreendimentos deveriam estar atentos, né, no momento em que pararem para pensar, poxa, a gente precisa repensar, no caso aqui, o número de vagas para carros elétricos, etc. O que você pontuaria como importante?
Olha, eu que tenho, né, a vivência em mobilidade elétrica, mas que estou entrando agora, né, e conhecendo um pouco mais desse universo dos condomínios, né, tem uma brincadeira que são os 4Cs, mais voltada, que a gente está falando, cano, cachorro, criança, são todas aquelas coisas que dão um problema e ebulição num condomínio, né, Sim. mas de fato, os condomínios, eles precisam olhar de frente a questão de como vai se dar a mobilidade. Então, o que a gente tem visto? Primeiro, tá? Existem movimentos que são liderados por pessoas físicas. Pô, fui lá, comprei meu carro, quero entender como que eu consigo fazer para dar uma recarga, seja na minha casa, seja no meu escritório, tá? Então, quando essa pauta entra, é claro que a gente precisa que primeiro dar segurança para esses grandes condomínios, empreendimentos, e o entendimento do que eles precisam fazer, tá? Então, na Tupinambá, como que a gente olha isso? Eu trabalho isso de ponta a ponta, eu ajudo o condomínio a entender qual é o melhor equipamento que ele precisa, e estou falando em potência mesmo, tá? Então tudo depende, putz, você vai ter uma vaga que você vai destinar para várias pessoas dividirem, se esse for o caso, provavelmente você precisa de uma potência de 22 kW, mas, não, você vai ter uma vaga em que é exclusiva de uma pessoa que vai somente ela tomar energia naquela vaga. Provavelmente você possa escolher por um carregador 7.4, mas de fato o nosso desafio começa em ajudar esse empreendimento a entender, né, qual que é esse melhor equipamento, entender como que ele consegue transpor esse processo, bem ou mal, quando a gente está falando, né, até carregadores de 22 kW, a boa notícia é que não tem muito segredo, né? A gente compara sempre aí quase a instalação de um ar-condicionado, tá? Então é fácil do ponto de vista de infraestrutura de um local receber um carregador nessas potências, mas tem que ter bastante cuidado e, claro, na Tupinambá a gente olha essa dor de ponta a ponta, tá? Porque é por isso uma solução, né? Muitas vezes, alguns condomínios a gente tem percebido que tiveram experiências traumáticas. Por exemplo, o condomínio fala, putz, fui lá, comprei um hardware, coloquei aqui e ninguém usou. Provavelmente essa experiência aconteceu, primeiro porque se foi comprado, né, num momento errado, e segundo porque comprou um hardware, não um serviço, né? O nosso serviço, na verdade, ele não começa no hardware. O meu serviço, ele começa no aplicativo. No meu aplicativo, eu indico aquele lugar como um ponto de parada, então eu gero a própria demanda para levar, e, além de tudo, pelo meu aplicativo, você também consegue transformar isso num modelo de negócio, né? Então, assim, se você não tiver um aplicativo para você não conseguir cobrar essa energia, na verdade, você está você não tem o que fazer, porque você só pode doar essa energia. Então, de fato, a gente consegue ajudar aí os grandes empreendimentos a entender como ele pode se relacionar e ajudando em todas as pontas, tá? No limite aqui para São Paulo, a gente tem um tempo de atendimento para resolução de problemas por contrato de 1 hora, tá? Então, isso já traz aí uma segurança muito interessante, né, para esse tipo de empreendimento que já está super acostumado a ter esse tipo de relação, né, quando a gente fala aí de outros parceiros, né, no ecossistema. Então, a gente tem vindo realmente para facilitar a vida, né, desses grandes grupos para entender como se relacionar com o nosso mercado. Muito bem, Davi. Bom, eu queria te agradecer a participação, realmente foi muito rica. Eu vou colocar, inclusive, aqui o site pessoal, até entrar no seu site para ter mais informações. O seu app aí também é super legal, acho que vale a pena conhecer. E te agradeço a participação e por esclarecer aí a nossa audiência sobre um tema tão importante e que eu tenho absoluta certeza que está preocupando muito e já está na pauta deles de gestão para resolver. Claro, eu quem agradeço e, poxa, o espaço é tremendamente importante para a gente, né, claramente aqui fico à disposição, né, de todo o mercado para discutir mobilidade, né, eu acho que aqui eu não falo só com o chapéu da Tupinambá, eu também sou diretor de infraestrutura da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, né, na pasta realmente de infraestrutura de mobilidade, então, assim, para qualquer interessado em conhecer mais sobre como fazer parte desse mercado, eu me coloco à disposição e agradeço vocês pelo espaço. Tá bom, então. Muito obrigada, Davi. De nada, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.